A floresta amazônica é imprescindível na manutenção da biodiversidade do planeta. Manter esse tesouro em pé é nosso compromisso. Recuperar o degradado e que se torne novamente viável economicamente é o objetivo do projeto Biomas. A grande protagonista desse projeto é a árvore. É mostrar ao produtor que plantar a árvore em algum momento dá dinheiro. Tudo no projeto Biomas gira em torno dela. Todas as tecnologias desenvolvidas buscam apresentar soluções que viabilizem a introdução da árvore na propriedade rural. O projeto é uma vitrine. O produtor ele tem possibilidade de chegar aqui e perguntar para mim, mas isso, nossa, essa árvore levou muito tempo, ela deve ter uns 10 anos para chegar nessa altura. Eu falei, não, ela só tem 2. Mas como 2? Eu quero isso também para mim, como é que faz? Né? Então, o interesse do produtor é diferente. Na região do Pará, mais de 20 milhões de hectares, uma área equivalente à metade do estado do Rio Grande do Sul, não está mais com a formação vegetal original. Grande parte desses milhões de hectares está ocupada com pastagens degradadas. Por trás dessa degradação, tem ciclos econômicos que ao longo dos anos foram acontecendo. Primeiro, começa com a extração da madeira. Depois, com a abertura das áreas, a introdução das pastagens e a colocação da pecuária. Na sequência, como terceiro ciclo econômico, entra a agricultura, com a produção dos grãos. E no quarto momento do ciclo, entra o reflorestamento, onde a árvore passa a ser, então, considerada um elemento produtivo na propriedade. E que é perfeitamente possível, com os devidos tratos culturais, mecânicos, aplicação de insumos, tudo isso, a gente fazer com que essas áreas tornem-se viáveis economicamente novamente, de uma maneira que os produtores sequer imaginaram algum dia, né? A região de Marabá, no sudoeste do Pará, onde o projeto Biomas está inserido, ainda está no segundo momento do ciclo de ocupação, em que a pecuária é o carro-chefe da produção. Uma mudança de cultura e uma valorização dos nossos recursos naturais impulsionaria muito esse aspecto de conservação de floresta brasileira. Os 80 pesquisadores envolvidos no projeto Biomas já plantaram 24 mil árvores na fazenda nos primeiros 5 anos de pesquisa. Nos próximos anos, serão mais 50 mil de 60 espécies, entre nativas e exóticas. Nós priorizamos as espécies de mais rápido crescimento, né? Da exótica seria o eucalipto, da nativa seria o paricá. Desde 2011, os pesquisadores estão testando arranjos florestais e qual o melhor sistema agroflorestal para o bioma Amazônia. A gente pode ter a derivação completa, que é o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, onde eu vou ter alguma espécie florestal, vou ter a lavoura e vou ter, consequentemente, o gado. O solo da região amazônica é arenoso, bastante pobre em fósforo. Para recuperar as áreas degradadas, a estratégia indicada para recuperar a fertilidade do solo tem sido a utilização de culturas como o arroz, o milho, o soja e o feijão calpi, inseridos na integração com rotação de cultura. Após 2, 3, 4 anos de cultivo dessas culturas, um solo mais bem estruturado. Estruturar e recuperar a fertilidade do solo com a agricultura. Esse é um dos objetivos, mas tem outros. É uma espécie de desmistificação que eles sempre tiveram na cabeça de que árvore é um problema. O nosso principal desafio é de tentar explicar isso para o produtor e tentar fazer com que ele assimile essa nossa tecnologia. Tem que ter uma mudança de atitude, mudanças culturais, e isso é um processo longo. Desde que haja consciência e incentivo, em algum momento, o desmatamento terá que parar e a árvore voltar à propriedade rural. Mesmo assim,
Ainda estamos numa situação confortável em relação à ocupação das terras. 61,3% do território brasileiro é ocupado por áreas de preservação ambiental. Os outros restantes, 19% ocupados com pastagens, 11% com vegetação nativa e 8% ocupados com lavouras e florestas plantadas. Se de um lado continuam os desmatamentos e a ocupação das matas com manejos incorretos, de outro lado, avanços de novas tecnologias justificam o sucesso da produção agropecuária brasileira. A balança comercial agrícola brasileira saltou de 7 bilhões de dólares em 1990 para 78 bilhões de dólares em 2013. O sucesso da produção agropecuária é justificado pelo avanço de novas tecnologias, que aumentaram a produtividade e a rentabilidade do produtor rural. O choque na produtividade está sendo conseguido também através de agricultores que não dependem do desmatamento para produzir alimento. Fábio e Fernando foram colegas de universidade. Com a ajuda das famílias, compraram estas terras na barranca do rio Araguaia, aqui no Pará. São filhos de agricultores, um é gaúcho e outro mineiro. Eles representam a nova geração de produtores que começam a utilizar a cartilha das boas práticas agrícolas. É aqui que já tem em torno de 35 a 40 anos que era feito pecuária aqui. Compraram porque a pecuária que era praticada esgotou a fertilidade do solo. Usando a fertilidade que tinha o solo e colocando boi para explorar isso. Uma exploração equivocada do pecuarista que o levou a vender as terras. Colocando aqui tudo que nós temos de conhecimento para fazer a coisa dar certo. Para a coisa dar certo, não dá para parar no tempo, tem que aproveitar melhor a terra. Isso é intensificar, melhorar as áreas que tem. O foco deles recaiu inicialmente na recuperação das áreas degradadas, concentrar na agricultura os esforços para aumentar a produção. Nessa época agora a gente está com soja, mas a gente quer produzir outras coisas. Para produzir outras coisas, eles derrubaram a juquira, gradearam, corrigiram o solo e plantaram. Estamos amansando a terra aqui ainda. Esta é a primeira safra que está sendo colhida. Estamos tendo uns probleminhas de colheita, que quem mexe com lavoura sabe o que é a área de primeiro ano. No primeiro ano, os resultados são expressivos, mais de 50 sacas por hectare. Mas qual o limite? De 80, 100 sacos, como se diz, o céu é o limite. Limite eles não têm, nem falta de ousadia também. Nós colhemos a soja agora e estamos plantando melancia. E depois da melancia? Vem milho. E depois do milho? Soja. E depois da soja? Melancia novamente. Isto se chama intensificação. Com o mesmo investimento e na mesma área, eles colhem 3 safras no mesmo ano. No pivô, a melancia é plantada em 4 etapas. Eles dividem como se fossem fatias de pizza. Na primeira, a melancia foi plantada há 40 dias, na outra, com 30 dias. Na terceira fatia, a melancia está apenas germinando. E na última, estão plantando agora. O trator maior está sucando o solo para a gente plantar e o trator menor lá está vindo plantando, está semeando a melancia. E estas são as sementes e os grãos que irão brotar, virar frutos e trazer a prosperidade tão desejada. Quem nasceu e se criou nesse meio, isso aqui é a felicidade pura. Felicidade embalada pelo desejo de que aqui é o lugar. Não é para ir embora não, é para o resto de nossa vida aqui. Vida que vai ficar melhor. Provavelmente vai ter um outro pivô instalado. As áreas de preservação já vão estar bem mais recuperadas. A pecuária já vai estar estruturada também.
Quem não tem olho treinado pode entender errado, pensar que estes tratores estão derrubando mata. Não estão. Ao longo do tempo, a fertilidade desse solo foi sendo consumida pelo gado. Sem nenhum cuidado, o que era pasto virou juquira. Juquira é essa vegetação de porte baixo que nasce em áreas descuidadas. Com o passar dos anos, ela vai invadindo, tomando conta, aniquilando a pastagem. Quando o pecuarista se dá conta, o estrago já está feito. Sem pasto, não há criação. Sem criação, não há lucro. Sem lucro, chega ao fim a atividade. Infelizmente, este tem sido o sinal para muitos pecuaristas do Pará. Essa fazenda estava totalmente degradada. Vamos falar o idioma da região, estava só uma juquira. Aí nós entramos com os tratores de esteira, enleramos a área, né? Jogamos calcário e plantamos milho, que está aí para todo mundo ver. A mentalidade do fazendeiro tem que mudar. E eu creio que com esse trabalho da Embrapa, os fazendeiros que se interessarem, ele vai mudar muito a cabeça dele.